quero ler nesta noite aqui com os irmãos o livro de João. João, o capítulo 15 e o versículo 1 em diante. E assim está escrito: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Versículo 7: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vós designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Até aqui. Podemos assentar. Quando nós meditamos no Evangelho de João, é interessante, né, irmãos, que o João foi o último discípulo, o último apóstolo de Jesus que morre de morte natural. Morre na velhice, mas não foi crucificado como os demais. Ou melhor, não foram mortos como os seus companheiros. A história de João é bem diferente. Quando nós fazemos menção desse texto, dá-nos a entender que tudo aqui que ele está querendo dizer é que realmente tudo começa com uma plantação. Se nós queremos ter laços de amizades, se nós queremos ter franquias de relacionamentos com pessoas, tudo começa com plantação de bons tratos, educação, e nós vamos conseguindo construir isso no passar dos anos da nossa história. O texto sagrado em que nós estamos fazendo menção fala que o Senhor é a videira verdadeira. Mas, se nós formos lá para o livro da criação, do livro de Gênesis, quando o Senhor coloca lá um homem no jardim, o primeiro, Adão, o Adão tinha uma vida fácil, não é verdade? O Adão tinha tudo a seu favor. O Adão tinha tudo a seu favor, que o próprio Deus, na viração do dia, vinha visitá-lo. O próprio Deus era aquele que falava. Você imagina o próprio Deus ser o pregador para um homem falar? Então o Adão tinha tudo na mão, tudo era fácil. Eu não sei se passou tempo e o Senhor percebeu que estava tudo fácil para Adão. Uma vez Adão dormiu e já acordou casado praticamente. Está tudo fácil demais para Adão, então vou ter que arrumar um probleminha para esse homem, né? E a história diz o quê? Que no passar do tempo, naquele jardim, naquele lugar, onde era para ser tudo maravilhoso, o Senhor primeiro conversou com ele e instituiu algumas regras dentro daquele lugar, para que ele vivesse bem, e depois eles, plural, que tinha uma disjuntora. O Senhor sempre disse: podem comer de todo fruto que tem nesse jardim, menos desta árvore, a ciência, o conhecimento do bem e do mal. Dessa aqui não, a única que vocês estão proibidos. Com certeza não era uma videira, né? Ninguém sabe. Mas o que me chama a atenção é que até então estava tudo bem, mas de repente agora
um vaidoso demais que está junto do Senhor. A Bíblia fala que Satanás vem agora, ele vem falar com a mulher. Por quê? Por que ele não falou com Adão? Ele não fala com o Adão, ele vem e fala com a mulher, conforme diz o texto. E ele começa aquele diálogo, dando a entender que aquela árvore lá abriria, digamos, uma visão totalmente diferenciada que eles tinham. Ele não foi no Adão, porque a instrução de Deus veio primeiro para o Adão. E a Bíblia Sagrada diz que ele acabou sendo seduzido pelas palavras da sua companheira e também acabou pecando no jardim. E o que vai acontecer com isso? O Senhor agora faz um julgamento naquele jardim. O Senhor vai julgar todos. E o texto sagrado diz, irmãos, que o primeiro também, ou melhor dizendo, animal que vai morrer vai ser no jardim, porque teve que matar um animal e aquela pele cobri-los, porque estavam nus. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, o Senhor estava dizendo, tanto para a mulher, que ela daria filhos, mas com dores de parto. Falou para Adão: tu vai daqui para frente comer o pão com o suor do teu rosto, mas também condenou a Satanás. E a Bíblia, quando nós começamos a ler o Novo Testamento, o livro aqui de João, nós entendemos que tudo vem de uma plantação. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor está dizendo que eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo que Ele é a videira verdadeira e que se não estiverem enxertados nele, nada podeis acontecer. Ele está querendo dizer: eu sou a videira que eu fico exposta em todas as estações do ano. Porém, eu tenho uma das estações que o fruto começa a acontecer, começa a dar. Você sabe, quando a gente fala de uma videira, nós estamos falando de uma parreira. Quem trabalha com uvas é viticultor, se me recordo. Então a pessoa essa é responsável por cuidar, por tratar. O Senhor está querendo dizer aqui no texto que aquele que dá mais fruto, ele ainda poda para que venha dar mais fruto ainda. De repente o Senhor está dizendo nesta palavra: eu precisei podar para que você crescesse de novo. Eu tive que podar para que você crescesse, para que você se multiplicasse. Aleluia. É necessário a poda para que o fruto venha com mais vigor, venha mais viçoso, venha com uma qualidade diferente. O Senhor Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos o que? Os ramos que somos enxertados nele. De uma maneira que muitas vezes não temos força para chegar até a presença dele, para que ele venha nos entender, para que ele venha nos compreender, ou melhor dizendo, ele sabe tudo. É nós que talvez não estamos sabendo nos posicionarmos perante ele, dizendo que nós estamos carentes, precisando de algo. Mas quando nós chegamos nele e nós somos enxertados nesta videira verdadeira, ele está dizendo: a partir deste momento começa a sair de mim algo, vai sair um antídoto, vai sair algo, aleluia, disso tudo que você que foi enxertado recentemente, no tempo certo tu vai começar a dar frutos e vai ficar percebido pelos demais. Esse Jesus Cristo, irmãos, que nós estamos falando nesta noite, que também é um culto de ensino que eu vi ali no cartaz, aleluia, também é um culto que nós podemos nos avivarmos com isso, aleluia, sabermos que o Cristo a qual nós servimos, aleluia, o Cristo Todo-Poderoso é aquele que deixa para nós um ensinamento, aleluia. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Ele diz que Ele é aquela árvore verdadeira, ou melhor dizendo, Ele é aquela árvore que talvez em épocas ela é tão linda, mas chega um momento que uma estação do ano
lugares secos, porque ainda não é a estação dos frutos. Mas o que é interessante é que as raízes estão profundas, estão se alimentando da terra, estão se alimentando para que no tempo certo, tudo que tem na terra, todos os nutrientes, comecem a alimentar aquilo que aparentemente não tem nada para dar. Mas quando chega a estação, os frutos começam a ficar visíveis. Esta é a palavra do Senhor. Vai chegar um momento em que tudo vai fluir de uma maneira natural, sobrenatural. Aleluia. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Você sabe, irmãos, que as uvas que tem na Argentina e no Chile são dois cenários diferentes. As uvas da Argentina, elas são mais doces que a do Chile. Sabe por quê? Porque ainda na Argentina recebe mais sol que no Chile. Lá no Chile é mais frio. Então as uvas da Argentina, elas são mais doces, porque recebem o sol. Então, o que eu quero dizer? Independente se ela é um pouquinho mais doce ou não, ela passa também pelo processo que tem uma videira e tem ramos que estão enxertados ali, e ela vai dar o fruto sim no tempo certo. Quero dizer nesta noite que nós ainda estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Eu creio que aqui nesta igreja ainda vai dar muitos frutos. Você crê nesta noite? E assim nós vamos seguindo em frente. Quando nós descortinamos a palavra do Senhor, nós vamos compreendendo aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Quando Ele fala, se nós permanecermos nele, e as palavras, e as minhas palavras permanecerem em vós, é interessante, porque quando nós permanecemos em Cristo, Ele está também dizendo, mas as palavras também permanecendo. Parece que trabalham em unidade essas duas coisas, e elas se completam. Não é bom quando as coisas se completam, irmãos? Não é bom quando tem aquela liga, que a gente sente, independente do que, como que está a situação. Quando tem liga, quando tem uma situação, vai dizer que não é bom. Assim também é a palavra. Quando a gente tem comunhão com Jesus Cristo, nós nos alegramos, porque o Senhor nos instrui. Aleluia. Ele é a seiva que libera, que constrói, destrói as obras do diabo e nos dá algo novo. Assim Ele nos ensina com a videira verdadeira. E como é bom quando você consegue interpretar isso, entender que quando Ele fala que somente em mim, vocês estando em mim, estando em vós, aleluia, Ele quer dizer que parece que reproduz algo, como parece que é algo que bate, mas tem que retornar para os céus, aleluia. E quando isso acontece, retorna-se o quê? Que nós entendemos e reconhecemos que o Jesus Cristo que nós servimos é o Jesus maravilhoso e poderoso, aleluia. A videira, ela torna-se tão importante na história da Bíblia Sagrada, que os grandes reis da época, quando colhiam esses grandes cachos que tinham, eles comiam e degustavam muitas uvas. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho. Da onde vem o vinho? Vem da uva, tem que vir da videira. Você percebe que tudo é um processo na nossa vida, vem desde lá de baixo, vem na construção, vem vindo, e a matéria-prima, a qual se aplica para esse líquido, ela se espalha. Mas Ele também está querendo dizer aqui que existe uma qualidade, aleluia, para que esta uva ela venha ser viçosa. O que eu quero dizer nesta noite? É como a interpretação da palavra, a hermenêutica do texto, a qual nós estamos falando esta noite, para que venhamos a entender, para que, como o irmão falou, para que o pregador tenha clareza, para entender e transmitir para a igreja, mas também o coração tem que estar receptivo e aberto para a palavra. Aleluia! Eu sinto uma liberdade do Espírito Santo esta noite. Eu sinto uma graça do Senhor, porque quando nós meditamos na palavra, nós entendemos que nós estamos nos alimentando com a palavra. Aleluia! Eu imagino, irmãos, aqui agora, quando João, ele está aqui no livro dele, está narrando, ele está dizendo algo importante.
dizendo o quê? Que nós somos, talvez, aquele raminho que ninguém acredita que vai dar nada. É como você quando começa um trabalho no ministério. Quando você começa um trabalho no ministério, talvez quem está vendo de longe não dá nada para você. Talvez alguém o veja distante e fique pensando, mas ainda não vi nada, não vi os frutos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o tempo vai chegar. O tempo vai chegar na tua vida. O tempo vai chegar, sabe por quê? Quando o Senhor dá uma ordem, aleluia, Ele dá uma ordem para que tudo fique entendido. E as coisas vão acontecer porque você permaneceu na palavra e você está enxertado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele pode fazer coisas sobrenaturais esta noite. Ele pode fazer algo importantíssimo, pastor Hermes, para alguém hoje. Pode acontecer algo sobrenatural esta noite. Lembra, abra um parênteses aqui, lá no livro de Ezequiel, se me recordo, o que ele dá uma ordem para ossos secos, vale dos ossos secos, não é isso? Mas percebe que ele diz, profetiza nos 4 cantos. Quais são os pontos cardeais que nós temos? Norte, sul, leste, oeste. Percebe que o nosso Deus, Ele é perfeito, porque Ele preencheu toda a lacuna. Se Ele deu uma ordem, aleluia, é porque torna-se irrevogável. Se Ele deu uma ordem, é para que todo o universo perceba, chegou o momento do milagre. Assim como no vale dos ossos secos, ninguém acreditava, Ele deu a ordem e foi preenchido aquele espaço, aquele vazio, aquela sequidão daquele lugar, e aleluia, formou-se um grande exército. Agora quando ele diz, imagina agora aqui, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Vocês estão enxertados em mim. Todos nós que estamos aqui esta noite, nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Você crê nesta noite? Estamos enxertados nesta videira verdadeira. E o Senhor Jesus, aleluia, eu creio, pastor Hermes, estou cheio de vontade de dizer que 2025 vai ser um ano ótimo. Aleluia. Talvez alguém falou só da virada, eu ainda continuo, aleluia, crendo que 2025 vai ser um ano. As pessoas dizem, o ano começou agora em março, começa a movimentação do comércio, etc, e aí vai, mas nós já estamos, já desde quando virou dizendo, só o Senhor, aleluia, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós já estamos com um depósito nos céus, aleluia, e nós estamos dizendo, Senhor, por mais que talvez a humanidade não enxergue, talvez por mais que ache que nada vai acontecer, nós somos como uma parreira frutífera dentro da casa de Deus, aleluia. Mas eu não estou vendo as uvas. Mas é tempo de uvas? Não. Lembra de Jesus, quando ele desejou comer figos? A Bíblia, o texto sagrado diz que não era a época de figos, mas a árvore estava culpada. E o Senhor chegou lá e não tinha nada. Ele amaldiçoou aquela figueira. Mas percebe, irmãos, quando a gente vai meditar, e a gente, não é que você vai inculcar, mas quando você entende que quando ele foi lá, não era a época de figos. Está na Bíblia. Não era a época. Aí talvez alguém vai perguntar, mas então por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, se não era a época de figos? É algo para a gente pensar, quando a gente medita, mas o Cristo sabia que não era a época de dar frutos, e ele amaldiçoou, tanto é que depois quando voltaram a figueira já tinha secado. Está na Bíblia. O que a gente tira como lição disso tudo? Eu vejo que no tempo certo, quando muitos no mundo acham que não vai dar nada, não vai acontecer nada, talvez as pessoas digam que não vai acontecer nada.
segundos, Deus abençoa uma nação inteira. Aleluia, bendito é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos, aleluia, enxertados na videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Quem é que não gosta de uva? Que todo mundo gosta, na verdade, irmãos. Quando você pega aquele cacho viçoso, porque é a época de frutos, sinal que a safra foi boa. Você sabe, né? Quando o preço está lá embaixo, que a safra foi ótima. Quando começa a escassez, o valor sobe. Mas você percebe que no tempo da colheita, quando você vai nos lugares comprar, você escolhe. Aproveita o teu momento quando chegar isso na tua vida. Escolha bem. Vai chegar um momento que você vai escolher. Vai chegar um momento que você vai escolher e você vai entender. Esse é o momento. Aleluia, bendito é o Espírito Santo de Deus, que nós estamos enxertados na videira verdadeira. E eu me alegro, porque quanto mais o Satanás às vezes tenta nos tirar do foco da visão, eu lembro desta palavra de João 15, que ele diz: eu sou, aleluia, esse material que dá frutos. E olha, irmãos, não se engane, porque lembra o que aconteceu quando Arão tiveram que escolher o sacerdote? As coisas me vêm à mente, eu tenho que dizer. Lembra que quando o Moisés disse: eles vão me matar, eles acham que só da família tem condições. O Senhor disse o quê? Peguem galhos secos, escolham 12 das 12 tribos de Israel, o maior deles, o que é representativo. Cada um traga um galho seco, enterrem aqui dentro dessa tenda, areia do deserto. Areia pode dar alguma coisa. E o Senhor disse, aí no dia seguinte, vamos ver a vara que florescer, este será o sacerdote. Galhos secos, aparentemente não tem nada. No dia seguinte foram levantar, talvez a primeira, vamos levantar a primeira vara que está enterrada. Ácer, não tem nada. Simeão, não tem nada. Rúben, não tem nada. Mas aí de repente, daqueles galhos secos, mas essa aqui pesou. Mas essa aqui é da tribo de Judá, é da tribo de Levi. Reis saíram da tribo de Judá, sacerdotes de Levi. O texto diz que quando puxaram, a história diz, quando você lê a história, diz que criou, além disso, além de florescer a vara representativa, aleluia, da tribo de Levi, criou tipo de um cacho em cima, que exalava um perfume, amêndoas. Aleluia! Aleluia, bendito é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Assim é que Deus faz. Quando da minha família alguém dizia: não, esse não vai dar nada, esse é mundano, esse não vai dar nada. Aleluia. E hoje eu estou orando por eles, por enfermidades, e Deus tem curado, tem libertado. Aleluia. Sabe por quê? Talvez alguém tenha dito que você é uma vara seca que não tem nada. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: bendito é o Espírito Santo de Deus. Sim, você é um ramo e você está enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Todos nós estamos, a minha casa, as vossas casas estão enxertados na videira verdadeira. Glória a Deus. E vamos colher os frutos, aleluia. Eu vou aproveitar bem que a Stephanie me deu 2 horas, nós vamos longe. Percebe, irmãos, que o Satanás, quando ele imagina assim, ó, que ele nos tirou do foco, ele nos tirou dos holofotes,
tirou do foco, não estamos mais no foco daquilo que talvez a gente fazia. Ele achou, agora terminei. Lá no jardim, quando ele fez isso, ele pensou, aqui não deixei se criar. Mas a história diz que o Senhor fez um julgamento lá e disse: Satanás, você vai rastejar e todos os dias você vai comer pó da terra. E eu tenho algo para te dizer também. De uma mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Quando tudo estava perdido, aleluia, olha como Deus, Ele é muito sábio, Ele já estava vendo o futuro. Ele disse para Satanás: você iludiu a mulher, mas eu também quero te dizer uma coisa: do fruto de uma mulher, do ventre de uma mulher, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Aleluia. E esse tem as chaves. Aleluia. Esse tem as chaves. Aleluia. Da vida e da morte. Esse, aleluia. Então quero te dizer nesta noite, talvez você está num processo que você pode até pensar, mas até agora não aconteceu nada. Quero te dizer, primavera, verão, outono, inverno, vai chegar a tua estação. Levanta a tua mão direita para os céus. Eu creio nesta noite e quero lançar uma palavra profética em nome de Jesus. Ela não é minha, aleluia, ela é do Senhor, porque eu estou pedindo autoridade, aleluia, para que Ele me dê. Senhor Jesus, neste momento, Pai, quero te pedir, meu Deus, que as árvores que estão aqui, Senhor, nesta igreja, que ela comece a dar o fruto na sua estação correta, que as pessoas possam ver que cada irmão que está aqui, cada irmã, cada jovem, aleluia, que eles comecem a dar frutos, meu Deus, e não tem idade para isso, Pai. Confirma nesta noite, meu Deus, a tua palavra sobre a vida dessas pessoas, meu Deus, operando o Senhor. Quem é que vai impedir? Ninguém pode impedir. Aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Que possamos aprender com Ele, que possamos entender que só nele podemos vencer. Não sei se eu falei aqui, pastor Hermes, que ele é meu amigo que estava doente. Eu não sei se eu falei que eu encontrei ele novamente, e ele foi me encontrar, e ele não pôde tomar um cafezinho comigo. Agora fazem acho que 2 semanas. E ele disse: Renato, eu só vim para te ver. Bem magrinho. Ele disse que o pior momento dele é o momento das refeições. Agora você imagina um momento que a gente quer fazer uma boa refeição. E quando eu liguei para a esposa dele, que são nossos amigos, eu disse para ela: Silvana, o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que aconteceu com a tua vida. Aí há 2 dias ela me mandou uma mensagem, pastor Hermes: Renato, pode chamar teu amigo, ele já começou a se alimentar. Olha como Deus é bom. Como a gente insiste, na verdade, irmãos, quando eu vejo alguém doente, eu insisto até o final que Jesus pode curar, que Ele pode libertar. É uma coisa que está comigo, não é coisa de homem, é uma coisa que Deus colocou no meu coração. Por mais que alguém diga, não está mais entre nós, mas eu fui até o fim. Glória a Deus. Muitas pessoas não querem muito isso não, porque sabem, querido, mas eu creio que pela palavra, conforme o pastor falou, nós estamos libertos. Estamos libertos. Esta palavra aqui, aleluia, enquanto o mundo estão trabalhando nos lugares secretos, artimanhas, criando situações para destruir nações, armamentos bélicos que valem milhões já, nós temos aqui uma palavra que nos conforta e nos dá força e nos levanta, nos ergue. Quantas vezes na minha vida eu estive em situações terríveis, mas eu me grudei com a palavra e o Senhor me
enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E nesta noite, aleluia, quem sabe não vai chegar o momento, igreja, se você está enxertado nesta videira, não vai ser o momento que o Senhor vai liberar algo, vai dizer, aleluia, agora sim, já está compacto na minha árvore, aleluia, agora eu posso liberar algo. Será que não pode ser esta noite? Será que não é hoje? Eu não sei como que está o teu espírito, eu não sei como que está a tua alma, mas eu quero te dizer nesta noite, está na hora das igrejas se levantarem e dizer que Jesus está voltando. Também está na hora, aleluia, de dizer que Jesus cura, liberta o cativo e batiza com o Espírito Santo, aleluia. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas a proposta de Jesus é outra, é para dar vida e vida em abundância. Enquanto o mal acha que pode vencer, aleluia, nós temos um Deus que habita no terceiro céu e nos vê e nos enxerga, aleluia, e desce. E se ele não quiser descer, ele manda uma milícia de anjos para combater as nossas guerras e nos fortalecer e nos ajudar. Não se engane, igreja, nós estamos em guerra espiritual sempre. O que o inimigo tenta fazer é nos tirar deste pensamento, mas nós estamos sim, porque Jesus já está às portas, ele está voltando, aleluia, e que ele possa encontrar uma igreja preparada, aleluia, avivada, renovada, e dizendo: Senhor Jesus, estamos te